Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e hoje nós vamos falar sobre Bitcoins. Eu tinha colocado um artigo há uns dias atrás ali no blog sobre a parceria com a Drive Wealth, que é uma corretora americana que aceita Bitcoins para comprar ações. Então é possível você, daqui do Brasil, mandar o seu Bitcoin para lá e comprar lá um lote de ações da Coca-Cola, do McDonald's, enfim, da Apple. Isso é uma coisa fantástica. Assim, eu acho que é a única corretora americana que aceita bitcoins para estrangeiros, né? Se eu não me engano, tem umas corretoras no Canadá que aceitam bitcoins também, mas eu acho que é só para cidadão canadense. Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa de entender, eu havia prometido para a galera que ia fazer um vídeo sobre como mandar o dinheiro do Bitcoin lá para a corretora e tal. Mas primeiro a gente precisa entender um pouquinho o conceito, que às vezes a pessoa já ouviu falar de Bitcoin, mas não sabe o que é na prática, entendeu? Assim, não sabe na verdade o conceito. Bitcoin se popularizou muito aí nesses últimos dias, né? A gente ouve falar muito na televisão e tal, mas na verdade o que é um Bitcoin? Bitcoin é uma moeda virtual. É como se fosse o real, como se fosse o dólar. É dinheiro, galera. E essa moeda virtual, ela tem uma característica. Ela é uma moeda criptográfica. Para quem não conhece, para quem não é do ramo, pode parecer um pouco confuso entender o que é criptografia. A gente sabe que aqui no blog tem um público assim bem diversificado. A gente tem médicos, advogados, empresários, servidores públicos. Tem gente que nem todo mundo é obrigado a saber sobre tecnologia. Ninguém, não é a área da pessoa. Mas eu aconselho você aí, que não é da área, dá uma assistida nesse filme aqui, chama O Jogo da Imitação. Ele conta a história de Alan Turing. É um filme muito, mas muito interessante. Ele vai te dar uma visão de como que era a criptografia lá nos seus primórdios. Criptografia é basicamente o seguinte: digamos que você queira mandar uma informação do ponto A para o ponto B, e você não quer que ninguém no meio do caminho pegue essa informação e saiba o que é. Só quem tem que saber é o ponto B. O que os alemães faziam na Segunda Guerra? Eles pegavam e mandavam as táticas de guerra, os movimentos das tropas via criptografia. E os aliados não conseguiam saber o que os alemães estavam fazendo. E aí Alan Turing desenvolveu essa máquina, que basicamente aquilo ali na frente dele é um computador assim, bem arcaico, né? Porque é antigo, né? Com processamento bem arcaico, mas ele conseguiu quebrar esse código dos alemães. E com isso ele ganhou a guerra. Praticamente a guerra foi ganha por esse cara aí. Esse maluco é a principal peça da gente hoje não viver um regime nazista, vamos dizer assim. Então, se a gente venceu se os aliados venceram a Segunda Guerra, é graças a Alan Turing. Ele conseguiu desenvolver um método para poder quebrar aquela criptografia. Ele descobriu a chave dos alemães e ele conseguiu, através disso, ajudar lá no processo da guerra. Mas isso daí é para vocês entenderem o que é criptografia. E a gente vai usar um pouquinho esse conceito de criptografia ao longo aqui dos slides. Mas o que a gente precisa de entender mais do Bitcoin? Saber da onde que ele veio e quem criou o Bitcoin. Bom, quem criou o Bitcoin? O Bitcoin foi criado, na verdade foi assim, uma ordem do acaso, né? Existia um fórum de hackers, né? Aqueles nerdzões mesmo, né? E o Satoshi Nakamoto botou uma mensagem lá no fórum falando: galera, por que a gente não cria uma moeda virtual criptografada? E aí o pessoal do fórum achou interessante, conversa vai, conversa vem. Depois de um tempo, resolveram colocar aquela ideia em prática. E aí surgiu o Bitcoin. Foi lá em 2009, mais ou menos isso. Esse senhorzinho que a gente está vendo aí, esse japinha aí, é o Satoshi Nakamoto. Pelo menos ele se auto-intitula o criador do Bitcoin. A verdade é que existe aí toda uma mística ali em cima um culto em cima desse Satoshi Nakamoto. Alguns falam que não é esse senhor. Eles falam que Satoshi Nakamoto não seria nenhuma pessoa, seria um grupo de hackers, né? Enfim, tem toda uma historinha ali. O fato é que ele se chama Satoshi, mora na Califórnia e é japonês, né? É coincidência demais e também é da área de TI. Então, enfim, é esse japinha aí, para vocês precisarem de um rosto para saber quem é Satoshi Nakamoto. É esse aí. O japonês, cara, é uma raça muito interessante, né? Porque
Dos 18 anos até os 50, eles não envelhecem nada. Eles ficam, parece que tem 18 anos ainda. Ele chega aos 50 anos com 18 anos, parece que tem 18. E de repente, quando ele vira a chave dos 50, ali parece que vira um botãozinho nele ali, que eles envelhecem ali nos três primeiros, dos 50 aos 53, parece que eles envelhecem aqueles 40 anos que eles não envelheceram para trás. Mas enfim, esse daí é o rosto do Satoshi Nakamoto para vocês terem uma ideia. Bom, quais são as características do Bitcoin? Vamos tentar resumir bem aqui. O Bitcoin ele é descentralizado. Descentralizada, ele não depende de um governo e nem de um grupo de empresas para funcionar. Não existe ninguém para editar as regras no Bitcoin. As regras já foram estabelecidas quando ele foi criado e não tem como mudar essas regras. Então assim, na verdade, esse daí é o principal fator dele, né? O fato dele não depender de nenhum governo e de nenhuma empresa para poder sobreviver. E isso daí é a grande força, né, do Bitcoin, é que faz com que ele cresça tanto aí no mundo hoje, tão dominado pelos governos, né? Governos cada vez mais totalitários. A gente vê aí, por exemplo, que às vezes o governo toma algumas medidas que nem sempre é bom para a população. Você pega um exemplo, a China, ela artificialmente ela desvaloriza a sua moeda para poder favorecer a exportação. O Brasil, a gente vê aí a escalada que teve de desvalorização do dólar, né? Do dólar não, do real. Isso é péssimo pra gente, porque o real fraco favorece aí uns 6 ou 7 exportadores, mas em compensação o resto da população se ferra, porque a maioria dos produtos e insumos que a gente tem aqui no Brasil são importados. E isso eleva muitos custos. Então, assim, é complicado, muito complicado essa questão do câmbio na mão do governo. E a gente às vezes pode ficar com medo aí, sei lá, eu sempre, quando eu comecei a estudar os bitcoins, eu falei assim, mas como que vai existir uma coisa que ninguém controla? Não tem como, é impossível. Os outros vão manipular, que não sei o quê. Existem algumas travas no bitcoins que para impedir isso, que algum grupo de pessoa, algum governo, ou uma empresa, enfim, ou uma pessoa específica consiga manipular. Consiga manipular a rede de bitcoins. Então ele é bem seguro. Uma outra dica que eu vou dar para vocês aí é porque é um assunto muito extenso, então não dá para me falar de tudo. Aí eu vou deixando, igual o filme, em um outro vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui o vídeo do professor Saxida. Ele explica sobre a origem do dinheiro. É um vídeo excelente. E ele fala lá nesse vídeo que no passado o dinheiro não era controlado pelo governo e funcionava muito melhor do que funciona hoje. Então esse fato de ter um governo por trás para controlar, para trazer segurança é falácia. Isso daí, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. O Bitcoin é uma moeda segura. Segura no sentido de quê? De que ele não vai cair. A rede Bitcoin não cai. É impossível a rede ser derrubada. Você pega, por exemplo, o real. Se acontecer uma catástrofe aqui no Brasil, sei lá, o Brasil entrar em guerra, destruírem, o real já era. O real vira farelo. O real vira pó. A nota vira poeira. Por quê? A rede caiu, vamos dizer assim. O Bitcoin não tem como. São vários computadores espalhados pelo mundo e é impossível você derrubar a rede de Bitcoin, porque são muitos computadorzinhos isolados que formam a rede. Não é igual, por exemplo, para vocês entenderem. Digamos que você acessa o Facebook, todo mundo conhece o Facebook. Se um cara for lá na sede do Facebook, tirar o cabo do computador, vamos dizer, estou sendo bem simplório aqui, mas tirar o cabo do computador do Facebook lá da tomada, o Facebook cai, sai fora do ar. O Bitcoin, ninguém consegue fazer isso, porque não é um computador que está controlando tudo. São milhares de pequenos computadores, que a gente chama de mineiros. Eu vou falar mais sobre a mineração mais para frente, mas é só para vocês entenderem um pouquinho. O Bitcoin é uma moeda desinflacionária. Desinflacionária no sentido de que não tem como o governo sair emitindo moeda. Já foi definido a quantidade de moedas que vai ter. Você fica aquela dúvida, mas quem faz Bitcoin? De onde surgem os Bitcoins? Tem uma quantidade de Bitcoin, mas como que o pessoal vai ganhando Bitcoin? Bom, no começo, quando montou a rede de Bitcoin, foi estabelecido que os Bitcoin teriam um suprimento finito. Ele tem uma quantidade limite. Não é igual ao real que pode imprimir à vontade até quanto quiser. Ele vai ter em 2140, no ano de 2140, vai ter 21 milhões de Bitcoins. Como que chega nesse cálculo? Isso daí vai ser o fim. Seria o endgame dos Bitcoins.
Como que se chega nesse código, nesse cálculo dos 21 milhões? Lembra que eu falei da criptografia? A cada 10 minutos, um bloco de criptografia é quebrado. Quem quebra esse bloco recebe, no começo era 50 moedas. O cara recebia 50 moedas de Bitcoin, o cara que quebrava o bloco. A cada 10 anos que passa, a recompensa por quebrar um bloco cai pela metade. Então, hoje, atualmente, cada bloco que você quebra de Bitcoin, você recebe 25 moedas de Bitcoin. Quem quebra esses blocos são os mineiros, que fazem... É um assunto meio complexo, não vou entrar muito em detalhe. Mas só para vocês entenderem, a cada 10 anos vai caindo pela metade a recompensa desses blocos, até chegar no mínimo de 4 Bitcoins por cada bloco quebrado a cada 10 minutos. Isso daí daria um total de 21 milhões de moedas rodando ao longo do mundo em 2140. Então não tem como sair imprimindo Bitcoin, criar Bitcoin do nada. É impossível, entendeu? Você não consegue quebrar essa... criar uma inflação dentro do Bitcoin assim, dessa forma. E aí você evita que aconteça casos como aconteceu aqui no Brasil. Você pega aí, quem está acompanhando as notícias aí, sabe que o governo tem feito aí com as pedaladas fiscais, que ele já falou que vai imprimir dinheiro para pagar as pedaladas fiscais. O governo vai imprimir 400 bilhões para pagar as pedaladas que ele deu. Imagina para quanto que vai o real, né? Dá para vocês terem uma noção aí de como que vai ficar o real daqui para frente. Essa aqui é uma imagem, tá velha, mas é só para vocês entenderem como que um governo pode acabar com uma moeda. Uma moeda do real valia 1,67 e hoje vale 3,34. Então, assim, no Bitcoin você não corre muito esse risco de sofrer ingerência do governo. Por quê? Ele não está na mão do governo, o governo não consegue controlar ele. Por máximo que o governo fale, eu vou, sei lá, a Rússia ou a China fale, eu quero acabar com o Bitcoin. Ele não consegue, ele não tem como derrubar todos os computadores do mundo, é impossível. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito, muito boa. Bom, a gente já viu sobre o que é o Bitcoin, como funciona mais ou menos a rede. Agora a gente precisa entender quanto vale um Bitcoin, para vocês terem uma noção de tamanho. Bom, um Bitcoin hoje equivale a 373 dólares. Claro que cada país tem a sua cotação diferente. Aqui no Brasil hoje ele vale R$ 1.504. Então uma moedinha de Bitcoins vale R$ 1.504. Aí você se pergunta, poxa, mas viver de dividendos, eu preciso de ter R$ 1.504 para comprar Bitcoin, senão eu não compro? Não, o Bitcoin geralmente ele é vendido fracionado. Então assim, ele tem muitas casas, isso aí é muito normal vocês verem. Ele tem muitas casas decimais. Então você, um real em Bitcoin equivale a 0,000664 Bitcoins. Isso aqui a gente chama de 664 satoshis. Então assim, quando tá depois da vírgula você dá o nome de satoshi. É como se fosse os centavos para os Bitcoins. Então você não precisa de ter R$ 1.500 para comprar um Bitcoin. Você pode comprar menos do que um Bitcoin. Você pode comprar 0,2, entendeu? Então isso aí é só para vocês entenderem a dinâmica de valores lá, como é que funciona. Agora que a gente já sabe o que é o Bitcoin, vamos tentar ver como conseguir Bitcoins. Existem duas maneiras de você conseguir Bitcoins. A primeira dela é através da mineração. Eu falei aqui antes da mineração com vocês, não sei se vocês lembram. A mineração basicamente consiste em você ter um computador na sua casa e você trabalhar dentro da rede do Bitcoin, ajudando o processamento. Quando você manda a informação do ponto A para o ponto B, essa informação tem que passar pelos computadores. E a galera da mineração é que faz esse trabalho, para pegar essa moedinha sua que está saindo daqui do seu computador e entregar lá no computador da Drive Wealth. Eles recebem aí uns centavinhos de bitcoins por cada transação que eles movimentam dentro desses computadores. Estou tentando explicar aqui para vocês de uma forma assim mais leiga possível, né? Mas o processo é um pouco mais complexo do que esse. Mas basicamente é isso daí. Então assim, minerar é mais ou menos o que a gente tem visto aqui na imagem aqui. Você consegue montar essas máquinas na sua casa e você faz toda a parte de mineração ali, e aquela máquina fica gerando dinheiro para você ali ao longo do dia. Então, lembra que eu falei num vídeo aí para trás,
mês passado, se não me engano, no começo desse mês, sobre a gente estar buscando fontes alternativas de receita. Mineração pode ser uma delas. Você investe ali naqueles computadores, deixa ele paradinho e ele vai produzindo dinheiro para você. E você vai embora trabalhar e fazer outra coisa, e enquanto isso ele vai gerando renda para você. Bom, a segunda maneira de você conseguir Bitcoin, e a mais fácil, é comprar numa casa de câmbio. A casa de câmbio é bem parecido com a casa de câmbio real que a gente tem aí, de notas reais, vamos dizer, no mundo real. É uma empresa ali que junta compradores e vendedores no mesmo local para eles poderem negociar. E é nessa segunda maneira que eu vou explicar para vocês mais para frente agora como funciona o processo. A gente vai se cadastrar numa casa de câmbio dessa, vamos mandar um depósito em real para lá, vamos comprar o Bitcoin e vamos fazer todos os trâmites, beleza? Então vamos lá, vamos entender agora como funciona o processo para obter um Bitcoin. A primeira coisa, você precisa ter o dinheiro, né? Se você não tiver o dinheiro, não adianta, que você não consegue comprar. Na verdade, você pode ter, até mesmo sem dinheiro, você pode minerar e conseguir Bitcoins. Mas você precisa de ter o dinheiro em real. Você vai pegar aquele seu real, vai transferir para a conta da corretora de câmbio, da casa de câmbio. A casa de câmbio ela tem uma conta lá no banco da vida aí, Bradesco, Itaú. Você faz um DOC da sua conta para a conta dela. E dentro de 24 horas, geralmente, eles disponibilizam esse dinheiro na sua conta da casa de câmbio. E você fica lá. O processo é bem parecido com galera que já investe em ações aqui. Vai entender muito fácil, vai ser bem transparente todo esse trâmite. E a casa de câmbio disponibiliza aquele dinheiro que você transferiu para você poder comprar os bitcoins. Você vai lá, lança uma ordem de compra na casa de câmbio. Sei lá, eu quero comprar 50 moedinhas de Bitcoin. Você vai lá, joga a ordem de 50 moedinhas lá e deixa a ordem paradinha lá. E aí tem o outro lado, a outra coluna, os vendedores. Quando o preço cruzar com o vendedor, a ordem é executada. Beleza? É bem parecido com as ações. Galera que já mexe no mercado de ações já tem uma ideia maneira sobre isso. Depois que você comprou os bitcoins ficam disponíveis ali na casa de câmbio, na sua conta na casa de câmbio. Você pode fazer duas coisas com ele. Transferir ele para a sua carteira, que a gente chama em bitcoins de... Cada bitcoin ali, todo mundo tem que ter uma carteira de bitcoin. Tem aplicativos, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Blockchain. Aplicativos como esse aqui, que você pode guardar os seus bitcoins, porque não é muito seguro você deixar os bitcoins na casa de câmbio. Digamos que você comprou, sei lá, 50 bitcoins, mandou 20 moedas para pagar não sei o que, e deixar 30 moedas de bitcoin na casa de câmbio é muito arriscado. Então o ideal é que você pegue e transfira esse dinheiro para sua carteira. Desculpa. Então você transfere esse dinheiro para a carteira, ou se você quiser, você pode transferir esse dinheiro direto lá para a Dry Wealth. E já cai direto na sua conta lá da corretora lá nos Estados Unidos e já fica disponível em dólar. Eles convertem na hora de Bitcoin para dólar e já ficam disponíveis lá em dólar para você fazer as operações de compra na bolsa americana, comprar suas empresas. Depois eu vou até fazer um vídeo explicando para vocês, mais para frente, uma segunda etapa, como você fazer isso aqui, ó. Você pode fazer cartões de créditos em Bitcoin. E isso te permite você comprar em qualquer loja. Você faz um cartão da Mastercard, como eu fiz, e você pode viajar e levar Bitcoin. Vou comprar lá numa loja qualquer, em qualquer lugar dos Estados Unidos. Passo meu cartão da Mastercard. O cartão Mastercard é aceito em qualquer lugar. Então é possível você comprar Bitcoins com cartão de crédito. Mas isso daí é um assunto para um outro vídeo. Beleza? Então basicamente é assim que funciona todo o trâmite aí do Bitcoin. O prazo do dinheiro sair do seu bolso e chegar até a corretora nos Estados Unidos. Agora a gente vou mostrar para vocês num outro vídeo, que vai começar já na sequência desse, como fazer a abertura da conta na casa de câmbio
e como mandar uma ordem de compra e depois transferir esse dinheiro para a Drive Wealth. Beleza? Então continua aí que não acabou ainda não.